E aí pessoal, Choques aqui, e como vocês viram, vou trazer aqui um vídeo diferente, vou tentar trazer com frequência, mas então sobre perdão. E por que eu vou falar sobre isso? Por causa desses 4 personagens, que eu acho que o tema perdão está relacionado a eles, então por isso eu vou falar sobre isso e me deu no coração falar sobre isso. Mas antes disso, vamos rezar. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Concedei, meu Deus onipotente e misericordioso, ardentemente desejar, prudentemente descobrir, verazmente conhecer, perfeitamente realizar o que for do vosso agrado, para a louvor e glória do vosso nome, ordenar meu estado de vida e dar-me saber, poder e querer que me pedis que faça, e dar-me levá-lo a cabo como convém à salvação da minha alma. Fazei, meu Deus, humilde sem fingimento, alegre sem dissipação, grave sem depressão, maduro sem severidade, vivaz sem leviandade, veraz sem duplicidade, temente sem desespero, confiante sem presunção, casto sem corrupção, corrigir o próximo sem indignação, edificá-lo por exemplo e palavras sem exageração, obediente sem contradição, paciente sem murmuração. Concedei-me, docíssimo Deus, inteligência para conhecer-vos, diligência para buscar-vos, sabedoria para encontrar-vos, bondade para agradar-vos, perseverança para esperar-vos doce e fielmente, confiança para alcançar-vos felizmente, fazendo pela penitência suportar vossas penas, utilizar vossos benefícios nessa vida pela graça, e por fim, na prata eterna, desfrutar de vossos gozos pela glória, vós, que com o Pai e o Espírito Santo viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Para começarmos, o que o perdão tem a ver com esses personagens? Às vezes você pode pensar, mas o Choque está falando abobrinha. Não, o que eu quero dizer é que esses personagens foram mudados por algo que aconteceu na vida deles e não houve esse perdão interno, sabe, do coração deles. E aqui eu vou tentar ser o maior genérico possível e não abordar cada personagem específico, porque é para evitar spoiler. Mas o que eu quero dizer com isso? Num primeiro momento, assim que acontece o fato e eles descobrem o fato, vem um choque. E aquele choque de negar, sabe? De você pensar assim, nossa, não tá acontecendo isso. Vem um choque. Pode ser um choque de você ver o seu amigo descobrir que o amigo te apanhando pelas costas. De você ver que alguém tirou sua família, destruiu aquela pessoa mais importante da sua família. Mas primeiro vem aquele choque de negar. Vem de incrédulo, sabe? Mas esse choque ainda não muda o que somos, não nos afasta de Deus simplesmente esse choque. Mas o que vai nos afastar de Deus é o que vem logo depois desse choque, que é a raiva, que é aquela raiva que consome, é aquela raiva que te fica corroendo seu coração por dentro e vai consumindo seu coração, vai consumindo. Cada vez que vai consumindo seu coração, vai te distanciando de Deus, vai te deixando mais longe de Deus, que deveria ser o nosso, para quem acredita em Deus, deveria ser o nosso propósito, né? Nos aproximarmos de Deus e chegarmos ao céu. Mas o que vai acontecendo com essa raiva? Vai nos corroendo e vamos deixando de ser aquilo que somos. E aqui eu acho que eu escolhi esses personagens específicos, podendo escolher outros, porque você percebe que no fundo de cada personagem há um pingo de bondade. E aqui não é a bondade de ser bondoso somente, mas você vê que eles não são más pessoas, mas as circunstâncias de tudo que aconteceu na vida dessas pessoas levaram eles a esse ato. E aqui não querendo passar pano para nenhum deles, né? Mas você nota o porquê eles estão fazendo aquilo. Você pode até não concordar do porquê, mas você nota o porquê que eles estão fazendo aquilo.
E você pode notar também na sua vida que quando algum amigo faz alguma coisa pra você, você sente raiva você normalmente pode sentir o choque primeiramente, depois pode sentir raiva daquele amigo e, e aquela raiva te consumir de um jeito que você vai vendo que você vai deixando de ser você, não somente para esse amigo que te apunhalou, não somente para aquela pessoa que estava ao seu lado e te apunhalou, mas todas as pessoas que estão ao seu próximo. Você começa a destratar todas as pessoas que estão ao seu próximo, desconfiar de todo mundo que está ao seu próximo por causa de uma pessoa só e por causa daquela raiva que te consome. E não só isso, mas quantos atos podemos fazer naquele momento de raiva? Por exemplo, igual eu falei, que destratar as pessoas que estão próximas. A partir do momento que alguém cometeu um ato sobre nós e nós não perdoamos verdadeiramente do coração, nós começamos a praticar atos não iguais, mas bastante semelhantes ao que foi cometido com nós. Talvez um amigo tenha nos apunhalado e ao não perdoarmos esse amigo, começamos a destratar outras pessoas, a destratar os outros amigos, a afastar outros amigos, por medo, talvez medo de se machucar ou outros motivos. E também começa a passar pela nossa cabeça a culpa de talvez seja eu, talvez eu seja errado, talvez esse amigo talvez tudo que aconteceu seja culpa minha. E também começa a vir uns desejos de culpa dos atos que você fez enquanto estava nessa raiva por outras pessoas que eram até então inocentes e não eram culpadas pela sua ira e você acabou descontando nelas. E aí, a partir desse momento, nós já não somos nós mesmos, já estamos longe de Deus e começamos aí para quem é católico, a deixar de se confessar, porque verdadeiramente, né? Porque se nós não conseguimos perdoar o próximo, que é o que Deus mandou nós perdoar 70 vezes 7, e aqui 70 vezes 7 é infinito, não matematicamente, né? Mas perdão, o cálculo do perdão. Nós começamos a colocarmos como se fôssemos superiores àquelas pessoas que nos machucou, como se nós estivéssemos acima. E quando nós pecamos, nós estamos no degrau inferior, e aqui é um degrau bem grande, inferior a Deus. Então, a partir do momento que nós deixamos de perdoar um amigo, ou qualquer outra, o próximo no caso, não só amigo, mas qualquer outra pessoa, nós começamos a olhar de cima para baixo. E Deus sempre nos olha de cima para baixo também, porque Ele é Deus, Ele é todo poderoso. Então nós começamos a achar que nós somos superiores ao nosso próximo, e isso é soberba, é orgulho. Então, como nós podemos ir em frente ao Padre, nos confessarmos e continuarmos não perdoando nossos próximos, nosso semelhante? Porque não adianta pedir perdão, sei lá, desrespeitei meu pai e minha mãe, e não pedir perdão por ser orgulhoso, por ser soberbo, não encaixa, entendeu? Então nós começamos a afastar mais ainda de Deus, e dessa vez sem ter condições de reconciliação, porque nós não estamos verdadeiramente se arrependidos de todos os nossos pecados para nos ajoelharmos e pedirmos perdão a Deus, porque nós não perdoamos nosso próximo, porque ainda estamos soberbo, achando que somos melhores do que os outros. E balela, eu não sou melhor que ninguém, você que tá me ouvindo não é melhor que ninguém. Somos bandas de bosta que erramos, todo mundo erra, e deveremos perdoar. E só vamos perceber isso quando já tivesse tarde demais e perceber que as pessoas que estavam próximas de nós não estão mais. Quando percebermos que por falta de um perdão para uma pessoa, afastamos dezenas de pessoas, fizemos mal a centenas de pessoas por um simples erro que nem foi nosso. Não, no começo, né? No começo nem era nosso, mas acabou se tornando nosso quando nós deixamos de perdoar o próximo.
Isso, sem contar que o próximo é a imagem e semelhança de Deus. Então, voltando lá para distanciarmos de Deus, quando deixamos de perdoar o próximo, estamos falando assim: então, Deus, eu pequei, então deixa de me perdoar também. Não aceito o perdão do meu pecado, Deus. Lógico, isso tudo na devida proporção. Mas, Deus, deixa, não precisa me perdoar porque eu não perdoo meu próximo que cometeu talvez um erro aí. O erro pode até ter sido grave para você, mas deveria ser perdoado, porque imagine se uma pessoa cometeu um erro grave para você, imagine cometer um erro contra Deus, porque o pecado é isso, é um ato contra Deus. E Deus é todo poderoso, igual eu disse, ele é grandioso. Então, o nosso erro é grandioso também. Então, por isso acabamos cometendo um ato 1 vez maior do que nos foi cometido. E aqui eu não estou falando pra voltar como tudo, ignorar, vamos dizer assim. Nada aconteceu, vamos apagar. Não estou falando isso. Mas verdadeiramente perdoar e seguir em frente. Não ficar remoendo. Mas lembrar que essa pessoa errou. E se ela cometeu um pecado, lembrar que essa pessoa precisa se reconciliar com Deus. Lembrar que essa pessoa precisa se aproximar de Deus e pedir perdão a Deus. Então, é isso que nós devemos fazer. Perdoar o próximo, perdoar aqueles que cometem erros contra nós, para acabarmos não entrando nesse loop que como vimos, esse loop infinito, até que acabemos levando a nossa alma para o inferno, que um erro que nos foi cometido, uma injustiça que foi cometida a nós. E aqui, voltando para esses 3 personagens, percebemos que, principalmente aí em alguns, percebemos que eles entraram tanto nessa onda de não perdoar. E aqui eu não tô falando que especificamente dos personagens que eles deveriam perdoar, mas acho que principalmente seguir em frente seria melhor para ele, não melhor para eles, mas seria pelo mundo que eles vivem, né? Seria o mais correto. Aí, porque aí estamos falando de personagens que não tem religiosidade e não tem essas coisas, então aí seria mais difícil, mas seguir em frente. Porque com certeza eles cometeram atos, acabaram cometendo atos muito piores, injustiças muito piores do que foram cometidas contra eles. E nas devidas proporções, né? E como não esquecer que Jesus morreu na cruz por nós. E lá disse: Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. E você pode até achar que a pessoa não merece o nosso perdão, mas certamente Jesus, aquele que morreu na cruz por você, certamente merece perdão. Merece que você viva por ele, seja misericordioso como ele foi misericordioso para você. Então, era isso que eu tinha para falar. Obrigado para quem me ouviu até aqui e que Deus abençoe todos nós e que possamos perdoar o próximo.